Amar o próximo sem amor. Você consegue imaginar um negócio desse? Bom dia pra você, Deuteronômio capítulo 24. E essa frase ficou meio confusa. Amar o próximo sem amor? Como assim? Isso é verdade? Você vai entender o que Paulo fala, o que o Senhor Jesus nos ensina como sendo o seu maior exemplo de vida e de prática da sua própria palavra. E você precisa entender que isso não é um assunto lá de trás, não. É de hoje, modernidade. Precisamos aplicar isso na nossa rotina de vida. Todos os dias visualizamos pessoas que estão passando necessidade, precisam de ajuda, seja através de palavras, ações, seja através de mantimento, dinheiro. Todos os dias você visualiza isso. Só que o problema qual que é? Quando você quer fazer alguma coisa e já pensando que vai receber em troca. Ou seja, você está barganhando ali uma situação, já pensando no seu lucro. Isso aqui é amar sem amor. A gente vai entender isso, tá bom? Olha só, capítulo 24 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 13, Moisés ele relata várias situações. Por exemplo, acerca do divórcio, penhor, furto, lepra, tudo isso a gente foi conversando em capítulos anteriores. A gente foi trocando uma ideia, alguns episódios aí que a gente conversou. Mas aqui nesse capítulo 24, eu quero focar com você do versículo 14 ao 22, que ele vai trabalhar sobre essa questão da caridade mesmo. E hoje a gente precisa abrir a nossa mente, os nossos olhos para isso, porque se você e eu, por natureza pecaminosa, tem aquele coração duro, que não quer abrir mão de algumas coisas, que não quer ser tão compassivo, cada um reage de uma forma, mas a gente precisa entender, o Senhor Jesus, Ele quer mesmo que eu e você sejamos compassivos e amemos as pessoas de todo o nosso coração. É isso que a gente precisa entender. Quais são os dois maiores mandamentos que Jesus fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, pessoal, a gente precisa entender um princípio fundamental, que não tem como amar a Deus, a quem a gente não vê, e odiar o nosso irmão a quem a gente vê. Não tem sentido isso. João escreve isso na sua primeira epístola, lá na frente. Então, não podemos ser hipócritas quanto a isso. Eu amo ao Senhor, mas deixa o ser humano se lascar. Que isso? Não tem lógica isso. E cada um, de uma forma, na sua rotina de vida, visualiza essas situações. Os fariseus e hipócritas lá atrás já praticavam isso. Faziam as boas obras deles para serem vistos. Essa é a intenção do coração deles. Então, ajudavam, falavam, tinham isso, ok? Tudo para ser visto, para visibilidade. Agora a pergunta que eu faço, será que nós, em algum momento, não colocamos isso também como prática? E isso é um erro, isso é um pecado, isso é uma afronta ao nosso Deus. E precisamos pedir perdão ao Senhor, mas realmente assim, Senhor, essa não é a intenção que eu quero viver. Eu quero amar as pessoas assim como o Senhor amou as pessoas e ama as pessoas. Eu quero que o Senhor deposite no meu coração o seu amor. Eu quero viver para ti, eu quero abençoar pessoas através de palavras, de sorrisos, de boas ações, é com o que eu possuo. Eu quero ajudar, mas de coração. Eu quero abençoar de todo o coração, com amor. É isso que a gente precisa entender, pessoal. Porque esse mundo aqui, por conta de visibilidade, midiática, tudo isso, você imaginar, você sabe que existe. Você sabe que existe. Pessoas que realmente só querem ganhar fama aí em cima de outros. Emprestam ali, como fala do versículo 10 ao versículo 13, emprestam dinheiro, investem, fazem isso, sempre pensando no que vão receber e não por amor. E olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina lá na sua primeira carta aos Coríntios, no versículo 13. Olha o que ele fala. Aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, capítulo 13, no versículo 3. Olha só o que ele fala. Ele diz assim, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ou em outras versões, os meus bens, para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria, nada disso seria útil, nada faria sentido. Ou seja, pessoal, o maior sacrifício que alguém poderia ter feito por amor foi o de Jesus, lá naquela cruz do Calvário. E ele não fez pensando nada em troca, não. Pelo contrário, ele se sacrificou voluntariamente por amor a você e a mim. Você já parou para pensar que ele sofreu, foi cuspido, humilhado, torturado por conta do quê? Por conta do seu amor por você, por mim
Olha isso, é impressionante. Se você entender isso, você vai ser mais compassivo naturalmente. Porque se ele mesmo, sendo Deus, se entregou, se humilhou, poxa vida, que exemplo nós estamos seguindo? E aí você quer segurar as coisas, você quer falar assim, não, ó, isso aqui é meu, é assim que funciona, não, a outra pessoa vai ajudar. Meu, não é assim que funciona, não é assim, sabe? Existem pessoas que têm uma facilidade de ser compassivas, olham, choram, vão, fazem, põem a mão na massa, vão fazer as coisas, mas tem outras pessoas que não, que já seguram um pouco, tem aquelas dúvidas, aquela coisa toda. Então hoje é uma oportunidade para você pedir, clamar ao Senhor, para Ele depositar no seu coração exatamente isso, esse amor dele, para você ser compassivo com as pessoas e viver o verdadeiro amor de Deus para com as pessoas. E olha só, vamos voltar aqui para Deuteronômio 24 para você entender como Deus, lá atrás, ele já aplicava isso. Ele sempre foi compassivo com o seu povo. Aqui fala do versículo 18 em diante, por exemplo, e ele até reforça isso por 2 vezes. Lembre-se que vocês foram servos no Egito, vocês foram escravos no Egito e eu os resgatei. Então, quando Deus ele fala isso, que aquelas pessoas viviam em determinada situação de vida e agora elas devem aplicar, não vivendo de uma maneira cruel, não aplicando uma crueldade que os egípcios impunham ali, que Faraó impunha. Pelo contrário, agora é a hora de ser compassivo uns com os outros. E ali ele fala do versículo 19 em diante sobre quando você está colhendo ali no seu campo, retirando as uvas, as oliveiras, né, e tudo mais. Poxa vida, deixa o que cair. Olha só, isso aqui é lindo, pessoal. Deixa o que cair para que as pessoas venham ali pegar. Aqueles que estão passando necessidade, para que os pobres venham, peguem ali as uvas, peguem ali do próprio ramo da oliveira. Poxa vida, deixa que as pessoas venham e peguem, né? Porque as pessoas queriam, quer dizer, elas queriam voltar e recolher também o que sobrou. E Deus fala, não faça isso, deixa para eles. E olha só a expressão que fala, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, olha só, quando aquelas pessoas naquela época faziam isso, poxa, eu esqueci tal coisa, eu vou voltar para pegar. Não, quer saber? Eu vou deixar para essas pessoas que estão passando. Eu já peguei aqui o que eu tenho, o que eu tenho está aqui. Agora aquelas pessoas podem usufruir daquilo. Meu, isso é bênção de Deus. E Deus coloca no seu coração esse desejo, essa vontade hoje. É só você clamar, é só você pedir, porque Ele quer realmente que você abra o seu coração para ser compassivo. Olha só, sem amor de nada adianta. Mas a fidelidade, pessoal, é a gente entender onde que a gente aplica esse amor. Aonde que a gente aplica isso? Então, o próprio capítulo 13 mesmo, olha só, o amor nunca falha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, tá na hora de a gente aplicar isso, né, não somente para o momento do casamento, mas para o momento do dia a dia, quando você visualiza pessoas em necessidade, pessoas da sua própria família, às vezes, pô, você está fechando os seus olhos aí, não faça isso, se disponha a fazer algo, tá bom? Isso é muito importante. Deus, Ele quer que a gente ame as pessoas com amor verdadeiro, que só vem dele, só vem dele. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Deuteronômio 24, ele cita esses exemplos, tem outras situações aqui que ele utiliza, mas eu quero finalizar com você, para você entender mais ainda. Mateus capítulo 18, no versículo 33, olha só. Isso aqui é uma palavra do Senhor Jesus, uma parábola do credor incompassivo, né? Olha só que triste que é essa situação. O servo tinha uma dívida, o seu senhor vai lá, né, começa a conversar com ele, tinha que pagar a dívida, o servo implora para o senhor perdoar, basicamente, eu não tenho que pagar, não tenho que pagar, não sei o quê. E aí o senhor se move de íntima compaixão, perdoa-lhe a dívida e solta-o, olha só, tira da sua escravidão ali. Mas aí esse servo, ele tinha um conservo, e ele faz totalmente diferente. Ele vai lá e cobra a dívida desse conservo, e simplesmente ele não se move de íntima compaixão, prende o seu servo, e aí, olha o que acontece. O primeiro senhor volta e fala assim, você não deveria ter feito igual eu fiz com você? Você ter libertado ele, perdoado ele? Então agora a sua dívida retorna, você vai ser entregue aos atormentadores até que você me pague. Olha só, pessoal. E Jesus fala, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração vocês não perdoarem cada um a seu irmão as suas ofensas. Um texto para refletir, que a gente possa aplicar o amor do Senhor na vida de muitas pessoas, através de palavras, ações e um bom exemplo de Cristo. Nos vemos no 25. Um grande abraço, Deus abençoe.